Sabe o que acontece? Quando um dos lugares mais complexos e, claro, mais biodiversos do planeta decide se reinventar, é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar no coração da Amazônia, lá no estado do Pará, para entender como a inovação está sendo usada não só para sobreviver, mas olha só, para construir um futuro de verdade, um futuro sustentável. E a história, pode acreditar, é fascinante. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Para entender o que está acontecendo no Pará, é preciso entender isso. Inovar deixou de ser um luxo, sabe? Não é mais uma opção. Virou uma condição fundamental, quase uma questão de sobrevivência. É a ferramenta essencial para conseguir responder aos desafios de agora e, mais importante, para construir o amanhã que se quer. E é aqui que está a grande virada de chave, o pulo do gato. Em vez de só olhar para os problemas, e são muitos, a gente sabe, o Pará começou a enxergar uma oportunidade única. A grande ideia é essa: transformar o Estado num verdadeiro laboratório de inovação. Um laboratório a céu aberto, bem ali, no coração da Amazônia. E o mais curioso é que é justamente essa complexidade toda que acaba forçando a inovação, sabe? Pensa bem, os desafios de logística, a biodiversidade que é gigantesca, a riqueza cultural, tudo isso junto cria um cenário, vamos dizer, perfeito para testar e criar soluções novas. Soluções que, no fim das contas, podem servir de modelo para o mundo todo. Só que tem um ponto muito importante. Para inovar no setor público, não dá simplesmente para copiar o modelo das empresas privadas. Não funciona. O propósito é outro, a lógica é completamente diferente. Então, o primeiro passo é redefinir o que a palavra inovação significa quando o objetivo final não é o lucro. E essa diferença, ela é gritante, é um abismo. De um lado, no setor privado, o objetivo é claro, retorno financeiro, lucro. Do outro, no setor público, o foco muda radicalmente. O que se busca é valor coletivo. A régua do sucesso não é mais o dinheiro, a receita. A régua passa a ser a qualidade de vida, o bem-estar social, a sustentabilidade ambiental. No fim, tudo se resume a esse conceito aqui: valor público. É essa métrica que importa de verdade. A pergunta que precisa ser feita é bem simples. Essa inovação está melhorando a vida das pessoas de fato? Está garantindo mais direitos? Está trazendo mais equidade? Se a resposta para isso for sim, então pronto, a inovação foi um sucesso. Ok, a teoria é bem legal, é poderosa, sem dúvida. Mas, e na prática? Como isso funciona no mundo real, no dia a dia? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada na inovação em ação, com 3 projetos bem concretos que já estão transformando essa visão em realidade lá no Pará. O primeiro caso é o programa Amazônia Agora. Para a gente entender, dá para pensar nele como uma espécie de força-tarefa de alta tecnologia. O objetivo? Combater um dos maiores e, com certeza, um dos mais urgentes desafios da região inteira: o desmatamento. E o cenário antes do programa era bem alarmante. O desmatamento só crescia, os órgãos do governo muitas vezes não se falavam e os processos para regularizar as terras estavam parados. Era uma situação que exigia uma ação, e uma ação rápida. E a solução que eles encontraram foi bem interessante: atacar o problema em 3 frentes ao mesmo tempo. O programa usa, por exemplo, dados de satélite para fiscalizar em tempo real, mas não fica só nisso. Ele também oferece incentivos econômicos para quem quer se regularizar. É uma combinação bem inteligente de tecnologia, fiscalização e, claro, cooperação. Agora, saindo um pouco da floresta e indo para as cidades, a lógica da inovação continua a mesma. O segundo projeto são as usinas da paz. E aqui o alvo é outro problema super complexo: a vulnerabilidade social. A ideia é transformar a realidade com uma presença massiva e principalmente positiva do Estado. Porque vamos ser sinceros, para muitas dessas comunidades, por décadas, a única cara do Estado que aparecia por lá era da repressão policial. Faltava o resto. Faltava saúde, educação, cultura, serviços de cidadania. As usinas da paz surgem justamente para tentar virar esse jogo, para mostrar um outro lado do poder público. E a abordagem é realmente transformadora. Em vez de um monte de ações picadas e isoladas, eles concentraram tudo num único lugar. É basicamente o Estado chegando e dizendo: olha, a gente está aqui para servir. É oferecer oportunidades e, com isso, pouco a pouco, ir reconstruindo uma relação de confiança. O nosso terceiro exemplo já olha direto para o futuro da economia. É o Plano Estadual de Bioeconomia, ou Plan Bio. Ele é a grande aposta do Pará no modelo de desenvolvimento completamente novo. Um modelo que gera riqueza não derrubando a floresta, mas sim valorizando a sua imensa biodiversidade. A lógica por trás disso é até bem simples, se a gente parar para pensar. Por que destruir a floresta se ela, em pé, vale muito mais?
O que aconteceu foi que o Pará entendeu que seu maior ativo é a própria sociobiodiversidade, e o Plano Bio é exatamente o plano para destravar todo esse potencial econômico que é, ao mesmo tempo, sustentável. Para fazer isso acontecer, a implementação une o melhor de dois mundos. De um lado, a sabedoria ancestral das comunidades, de quem vive ali e conhece a floresta como ninguém. Do outro, a ciência de ponta, a pesquisa. E o resultado disso? São produtos únicos, de alto valor, que geram renda para essas comunidades e, claro, incentivam a proteção da natureza. Agora, de nada adianta ter toda essa inovação se ela não chegar para todo mundo, certo? E na Amazônia, com suas distâncias e desafios, isso significa encarar um desafio gigantesco, a inclusão digital. Ela é um pilar fundamental que precisa sustentar toda essa estratégia para que a coisa funcione de verdade. E a estratégia para isso se baseia em 3 passos bem claros. Primeiro passo, levar a conexão, a infraestrutura mesmo, o acesso à internet. Segundo, capacitar as pessoas, tanto os cidadãos quanto os servidores, para que saibam usar essas ferramentas. E por fim, o que talvez seja o mais importante, usar a tecnologia para dar voz à população, para que as pessoas participem ativamente das decisões do governo. E é muito importante a gente entender que nenhuma dessas ações está acontecendo por acaso, de forma isolada. Todas elas são peças de um quebra-cabeça bem maior, uma visão de futuro, de longo prazo, super ambiciosa, que se chama Pará 2050. E a meta desse plano é claríssima e bem audaciosa. É transformar o Pará numa referência global em desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento construído em cima do que o Estado tem de mais único, sua sociobiodiversidade e seu multiculturalismo. E a inovação, claro, é a principal ferramenta para chegar lá. No fundo, toda essa grande estratégia pode ser resumida em 3 princípios-chave. Primeiro, inovação é muito mais sobre pessoas e processos do que só sobre tecnologia. Segundo, a tecnologia precisa estar a serviço da cidadania, ela tem que ter um propósito. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, nada funciona de forma isolada. A integração é o que transforma boas ideias em resultados que a gente pode ver. E com isso, a gente termina com essa reflexão. A Jornada do Pará parece sugerir que a resposta para essa pergunta é um sonoro sim. Ao abraçar de frente as suas complexidades, o Estado não está só resolvendo os próprios problemas. Ele está, na verdade, criando um modelo que pode ser muito inspirador para o futuro da Amazônia e, quem sabe, para o resto do mundo também.